Do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar. Olha, amanhã da sua hoje, quinta-feira, dia 10 do mês de novembro. Tempo bom, ensolarado aqui na capital da hospitalidade. São 10 de novembro, são 7 horas mais 34 minutos, minha gente. Bem, o tempo apresenta-se bom e deve subir a temperatura aí durante a tarde. Hoje poderemos passar dos 30 graus e amanhã, conforme a meteorologia, uma certa mudança no quadro meteorológico já também para o final de semana. Não em chuva na questão, em incidência assim da nebulosidade e instabilidade, mas com bastante mudança a partir de amanhã, conforme a meteorologia. A temperatura mínima na madrugada foi de 15 graus aqui na capital da hospitalidade, nesse momento subindo, 17 para 18 graus aqui no centro, né? O quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge e Farmácia do Juarez aqui no centro, Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge é atendimento familiar para com a sua família há quase 40 anos de história. Farmácia São Jorge, aqui no centro, atendimento inclusive através do contato Farmácia São Jorge, perfil no Instagram, onde você pode conferir também nos stories as novidades e promoções da Super Farmácia São Jorge. Farmácia do Juarez aqui no centro, em São Carlos. Repito, 3325-4123. Farmácia São Jorge, que tem laboratório para exames a partir das 6 da manhã. Farmácia São Jorge. 7h35, quadro Entrevista, como a gente anunciou ontem, hoje pela manhã, 2 convidados, 2 secretários, o de Administração e Finanças, Ivan Bonissoni, e também o de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, o Silvano Maier, aqui de São Carlos. Secretário Ivan, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes de São Carlos, bom dia, Silvano. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vim aqui e tratar um pouquinho do plano diretor. Secretário Silvano, tudo certo? Bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes aí da Tropical FM, né? Uma satisfação sempre poder estar vindo aqui, falar um pouco das ações aí da administração como um todo, né? E hoje pautado aí nesse plano diretor, que é um assunto tão polêmico, mas também tão importante, né, para o desenvolvimento do município. Exatamente. Plano diretor é a pauta por aqui, porque nós tivemos audiência, secretário Ivan, lá na segunda-feira à noite, uma importante audiência que lotou a casa, mostrando a importância. Pois é, Elvis. Plano diretor, desde 2008, estava aí e diversas mudanças para podermos andar com o nosso processo seria necessário. Então, a cada 10 anos teria que rever esse plano diretor. Graças a Deus, né, através do nosso prefeito, Rudi Miguel, do nosso vice Fernando, a gente contratou uma empresa e constatamos aí diversos itens de mudanças para fazer no plano. Você vê que o plano aí, ele consta praticamente de quase 500 páginas, mas o contexto normal ele vai se esbarrar em 15, 20, 30 assuntos, né? Que permeabiliza aí diante do nosso município de investimentos, de como fazer, é possível, não é, e às vezes trava lá na prefeitura, através do departamento de engenharia, que isso não pode, né? Mas isso tem regras, e as regras têm que ser cumpridas, né? Então o plano diretor veio agora diversificar, veio inovar então muitos itens necessários, e eu quero agradecer a todos aqui mais uma vez pela presença maciça da última audiência. Nós tivemos 88 participações e bem debatidas, né? Você vê lá, quem esteve presente, foi muito debatido lá, os assuntos normais, pertinentes à sociedade como um todo, né? Nós não temos aqui uma particularidade de uma pessoa, mas assim um movimento de diversas pessoas que ocasionam e perturbam, porque não vinha sendo contemplada, né? Então, o mais polêmico depois, vou deixar até para o Silvano depois no final aí, no meio da nossa entrevista, para nós fazermos. Mas nós debatemos principalmente aí 17 itens que foram apresentados, né? E acredito eu que em torno de 90% dos itens apresentados, eles já se encaminham, né? E esse encaminhamento agora vai com a empresa contratada através do diretor Vinícius, que esteve presente. Ele vai elaborar, repassa para a prefeitura, e a prefeitura dá mais uma analisada, ainda com a sua equipe normal, e depois ela envia para a Câmara de Vereadores, que tem o dever
de dar mais uma estudada e dizer se está ok ou não, e poderá ser modificativa também em alguns assuntos, né? Certo. Então a Câmara de Vereadores tem esse poder de poder entender o diferente e poder mudar alguns itens aí. Ou seja, não é definitivo ainda, né? Ainda não, só depois da votação final da Câmara de Vereadores. Exato. Falando em desenvolvimento econômico, Silvano, na sua pasta que tem esse nome também, o plano diretor visa esse desenvolvimento futuro. É por aí, antes de a gente esmiuçar algum ponto específico. Exatamente. Então, é uma projeção, né, do que a gente espera que aconteça aí nos próximos anos na cidade, já visando esse desenvolvimento aí que a gente tem a certeza que ele vai ocorrer, né? As coisas vêm acontecendo. Tem algumas coisas que são travadas, né? Estão travadas até. A gente percebe hoje o quê? Uma falta também um pouco nessa questão de opções de imóveis, né? Exato. Principalmente os terrenos aí, alguns loteamentos com alguns problemas aí. Mas a gente, no plano diretor, está prevendo já alguma situação, algum cenário para tentar melhorar essa situação, né? E realmente não travar esse desenvolvimento, né? Claro, o que eu quero aprofundar mais depois, quando chegar na pauta que foi a mais polêmica, que a gente sempre tem que ter muito cuidado. Não adianta nós falar o que as pessoas querem ouvir e não conseguir cumprir, porque existe uma lei federal que deve ser respeitada. Exato, porque daí não tem como ir para frente sendo alguma coisa aprovada no plano diretor local que se a lei maior não permite, né? Vamos a alguns pontos lá, secretário, porque a gente precisa saber e resumir para os nossos ouvintes o que ficou definido e o que ainda foi para frente, o que ainda está indefinido. Secretário não, Elvis, eu trouxe até uma planilha do que foi apresentado a última agora na nossa segunda-feira. Então, no item 1, estava lá sobre arborização, né? Então, sobre arborização, o pessoal reclama e tal, que na cidade foi praticamente tirado todas as árvores e todo mundo sente esse calor normal, né? Então, diante disso aí, foi definido que se fará uma cartilha, uma apresentação, um estudo de como se vai se arborizar. E nisso aí vai entrar a pasta do turismo também, que é do Silvano, para poder compartilhar de que maneira a gente vai fazer, de que tipo de árvore que não dará problema na calçada, por exemplo, de raiz, enraizamento ou embelezamento. E a pasta do Silvano com certeza vai tratar bastante dessa questão, né? Não sei se o Silvano quer... Só fazer uma ressalva, Ivan, até foi comentado na hora, mas às vezes na hora você não é dependendo da ocasião, você não deve criar mais polêmica, né? Então a gente discutiu vários pontos, foi muito importante, ajuste para cá, ajuste para lá, né? E sempre ouvindo a opinião da população. Com relação a essa parte aí de melhoria na questão de arborização, sem sombra de dúvida é extremamente importante, mas nós já iniciamos esse processo, né? Quem passar hoje na avenida vai perceber que já foi feito. Exato. Foi há uns 3, 4 anos atrás, as árvores estão ali, bonitas inclusive, né? Muitas pessoas elogiando. Muitos moradores já vieram me procurar solicitando qual tipo de árvore que seria o indicado. Então, nesse primeiro momento, a gente sugeriu que fizesse conforme a avenida. Já passei por aí, a gente roda a cidade, muitas propriedades já utilizaram dessas mudas, né? Então, claro, agora nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, chamar a EPAG, chamar alguns técnicos da área, né? Porque não é a minha área. Mas para ver se realmente essa árvore aí, essa planta que a gente utilizou é a mais locais, né? Apropriada para a nossa região, né? E se não for essa, a gente substitui. Mas se for, a ideia é que a gente continue com ela, né? Porque realmente ela é bonita e as pessoas têm gostado muito. E é uma forma de nós realmente conseguir, além de arborizar a cidade, ter sombra, embelezar também. Legal. Próximo item lá, vão ter que apurar próximo item, na verdade, os itens lá, secretário. Passei mais rápido aí, né? O gerenciamento mínimo de permeabilidade do solo. Então aí foi discutido também bastante, porque aqui a nossa cidade tem bastante lajes também, né? E para ver a questão de filtro e fossa. Então, às vezes a pessoa vai construir, não sabe onde é que vai jogar, às vezes vai construir um prédio, não tem como, e foi discutido nessa parte que vem mais avante, a altura dos prédios também, né? Então, nisso aí, ficou decidido que se segue a norma. Então, a pessoa vai ter que ter filtro, fossa direitinho, e antes da construção, ela que faça um estudo de viabilidade no terreno que vai construir, né? Para poder se adaptar e estar consciente daquilo que vai fazer.
Muito bem, próximo item lá, eu sei que teve outros muitos discutidos lá, bastante. Né? Então, o zoneamento urbano, né? O zoneamento urbano, ele já prevê na regra anterior de como que ele seria normal, e ele segue a norma que já tinha, né? Então, o zoneamento urbano, aqui depois o Silvano vai comentar também, eu sempre achei que o perímetro urbano, agora não é zoneamento, mas o perímetro urbano iria até o Barra Grande. Quando ele foi ver na lei mesmo, ele vai só até São José, que depois o Silvano e outras pessoas aí, junto com o prefeito, participaram de uma reunião em São Miguel do Oeste. Eu acho que esse aí foi o ponto até mais discutido, acaloradamente. Foi o mais esse aqui vai ser o item na frente, né? É o 11, né? A sugestão 11, lá inclusive. na frente. Então, esse aqui segue a norma normal, é o que tinha, vai ficar aí perímetro urbano normal para poder seguir, né? O item 4, né? Faixa de proteção permanente do perímetro urbano, né? Na 283 é possível ainda que tenha sido feitas aval do próprio município, né? O que fez aqui, né? Tem uma lei na Câmara, até o Silvano participou do estudo, que podia até comentar, né? E nesse aqui foi reduzido, então, quando tem a faixa de domínio do DEINFRA, tem 20 metros, da Prefeitura seria mais 15. Então agora 20 mais 5. Se o Silvano quiser falar um pouco sobre isso. De forma bem rápida, então, realmente, até isso aí é um ponto que as pessoas confundem bastante. Existe uma faixa de domínio que é de 20 metros do centro da faixa, né, do eixo central aí do asfalto, e aí mais 15 não edificáveis. Então, são 35 metros que não pode utilizar. Mas existe essa ressalva que o município pode reduzir a faixa não edificável de 15 para 5. Então, seriam 25 metros do eixo. Isso é possível ser feito, já está na Câmara de Vereadores, deve estar aprovado em breve. Isso, no quinto, né, quinto item, então, aqui tinha sobre edificações. Sobre o estudo da empresa contratada, ela tem colocado em 2 reuniões principalmente, que os pavimentos aqui na cidade, dado o assombreamento, dado que nós temos mais espaço de terrenos para fazer, seriam de 4 pavimentos. A nossa lei, ela contempla até 8 pavimentos, né? Mas, em audiência pública, ela ficou em 12 pavimentos, podendo ainda, mediante a outorga, mais 2 pavimentos. Então, foi bastante discutido também, por causa da questão do solo, né? E da questão de laje, tá? Impermeabilidade. Mas isso aqui, então, seria um estudo feito antes, aonde tu vai fazer esse prédio, se ele causa algum problema, se ele pode ser construído aí ou não. E também o investidor para dar uma olhada nessa questão, né? Certo. Então, ficou praticamente alterado. Não foi contemplado o estudo da empresa, que queria, em vez de ampliar, nós ampliamos 4, e ele queria diminuir 4, né? Então, você vê a distância que nós temos. Mas, através da audiência pública, o nosso pessoal de São Carlos achou por bem que nós pudéssemos fazer até 12 pavimentos, né? Aqui no item número 6, seria considerar o item de São João, né, como área urbana. Nós temos lá já buscando, recolhendo lixo, né, orgânico. São João paga, ainda não. Colocando como urbano lá, ele vai ter todas as despesas normais, como nós temos aqui no município. Vai pagar IPTU, vai pagar o lixo urbano, vai pagar todo. Só que essa questão aqui, ela precisa de uma lei específica. Então, não se trata agora no plano diretor, mas ela tem uma lei específica. Nós vamos transformar aqui? Sim. De que forma? Né? Até um estudo junto com o DEINFRA, porque passa a 160 Exato. Ali no centro, né? E se tu colocar 20 metros para cada lado, vai ter que derrubar. De repente até na igreja vai, né? Não tem como, né? Então o DEINFRA tem que, eu acho que já de tantos anos, eu acho que isso aí eles têm que dizer, não, aqui não se mexe, né? Permanece o que está, né? No item 7, né? Tem que dar uma olhadinha para mim também me inteirar aqui, né? Regras de acessibilidade e interpretação puramente jurídica está sendo provocado o desmonte e caracterização de vias públicas, passeios e acessos de arborização. Acessibilidade. Bom, acessibilidade aqui então. Aqui a acessibilidade não tem como, o que foi decidido, seguir a lei ou proposta de artigos a serem incluídos no plano. Então, às vezes nós temos aqui diferenciação de ruas mais elevadas, de questões de comércio que não tem como se adaptar na acessibilidade.
Então ficou para fazer uma proposta, um estudo. Esse estudo será levantado, vai para a Câmara de Vereadores para ver se a gente consegue manusear. Eu, particularmente, na acessibilidade, às vezes eu faço a seguinte proposição e como é uma lei, que ela vem lá dos deputados federais e tal, e às vezes não estudo o todo, eu sempre digo, tu vai aqui pela prefeitura no Superute, olha a aclividade que tem aí. Como é que tu vai ter só aquela porcentagem aí para cadeirante ou tal? Não, eu tô fora, né? Eu não tô numa cidade plana, né? Exato. Então tinha que ter Tem essa que ser diferenciação. a adaptação ainda. Então aqui vai ser mais um estudo para poder adaptar nessa questão, né? O item 8 aí, que sejam suspensos todos os processos de novos loteamentos. Então aqui também foi um pedido, um questionamento lá. Mas vamos suspender os loteamentos, de repente demora ainda para esse estudo normal, demora para a Câmara aprovar, porque vai para a Câmara tem o direito de poder estudar todos os itens, né? E não, essa questão aí não suspende não, os loteamentos em andamento, eles já estão em andamento, em processo, ele vai andar, depois do plano aprovado, né? Aí ele segue a outra regra normal, né? Certo. Então esse é o item... O loteamento foi uma das questões bastante faladas, né? Em relação a loteamentos novos, aos loteamentos já existentes. Isso é uma questão que a gente fala muito quando você diz desenvolvimento, né, secretário? Isso. O item 9 aqui, sobre as fontes de água, né? Que existe fonte de água normal. Isso aqui a gente tem praticamente... não que passou por cima, não discutiu, mas tem uma lei vigente. Então tem um olho d'água e tal, tu tem que respeitar e tal, tu não pode tirar. Mas tem funcionado esse, né? Esse até tem funcionado, esse não é um item tão polêmico. Tão polêmico, né? Só para reforçar isso aí, inclusive no diagnóstico socioambiental que nós realizamos aí, que foi mais de um ano de trabalho, constam todos eles, né? Estão todos mapeados. O item 10 aqui, né? O item 10 aqui é redução do perímetro urbano, né? Manter a beira do Rio Uruguai conforme prevê a lei até o Rio Barra Grande. Então isso aqui até eu ia pedir pro Silvano também dar uma palhinha aí. Pode ser agora? Pode. Tranquilo então. Bom, essa foi a questão que bastante discutida. Né? Realmente, moradores vieram me procurar também para tratar sobre esse assunto. É um assunto realmente bastante polêmico, mas assim, Elvis, às vezes eu fiquei até na hora lá um pouquinho chateado, triste, porque eu precisei falar a verdade para as pessoas, entende? E elas queriam ouvir uma outra realidade, que não é possível ser feita. Então, o objetivo deles qual é? Transformar aquela área em perímetro urbano já consolidado. Isso, legalmente, hoje não é possível ser feito, tá? Até teve alguns discursos acalorados lá, né? Falando, não, vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. Mas, assim, as pessoas gostaram de ouvir aquilo. Mas, na prática, isso não é possível. A lei federal não permite. Para você fazer um estudo socioambiental naquela região lá, expandir, transformar ela em perímetro urbano, esse estudo pode até ser feito, não tem problema nenhum de fazer o estudo, mas ele não vai ter validade nenhuma, porque aquela região não atende os critérios da lei federal de perímetro urbano consolidado, tá? Então, na hora eu não quis levantar mais essa polêmica, porque eu já tinha me posicionado com relação à reunião que nós fizemos com o Ministério Público Federal de São Miguel do Oeste, onde o Dr. Bruno foi bem claro, né? Ele até aceitou até São José, nós tentamos fazer esse estudo até lá na Barra Grande, tá? Certo. Nós usamos todos os artifícios, todas as argumentações possíveis para tentar fazer até a Barra Grande perímetro urbano. Não é possível. Não é possível. Mas por que até São José e ali não é entre Pratas e São José perímetro urbano tão consolidado? Porque a lei que fala que ali é perímetro urbano consolidado, ela é de 1960 e pouco, 80 e pouco. 79, eu acho. 79. Então tem embasamento para falar que aquela região já é consolidada. Porque no mapa, na lei municipal, no plano diretor antigo, ela já era considerada consolidada desde 1979. Então a gente conseguiu fazer até lá. Que era o que nós queríamos, expandir o máximo. Agora, podemos resolver a questão pós São José? Com certeza. Pós a audiência, eu chamei alguns moradores lá e expliquei isso aí para eles. Que às vezes não é da forma que a gente quer fazer que pode ser feito. Mas sim, tem uma forma de realizar ali, transformar aquilo ali não num perímetro urbano, mas sim numa área de interesse turístico. Nós já fizemos uma reunião, né? A administração também está favorável, né, a esse cenário.
A engenharia, então, agora eu quero agradecer ao Matheus, né? Tivemos já várias discussões acaloradas, né? Mas quando as coisas acontecem, a gente também precisa elogiar. O Matheus também entendeu essa possibilidade, né? Fizemos a reunião já na terça-feira de manhã, após a audiência. O Ivan Bonicioni participou, o prefeito também. Aí a gente fez um contato com o prefeito Rude, né? Para ele dar esse aval para a gente seguir nessa linha. Então a administração está trabalhando para resolver. Nós queremos resolver o problema das pessoas. E assim, não é nem só resolver o problema de quem já está lá, mas nós temos essa projeção de desenvolvimento futuro do turismo de uma forma absurda. Então isso vai ser necessário realmente para que as pessoas possam vir investir naquelas regiões. É uma região ali que tem uma vista muito linda para o Rio Uruguai. Seria realmente um desperdício muito grande as pessoas não poderem utilizar essa área, né? Tendo em vista que passa uma SC no meio, que estão fazendo ampliação, né? Então é muito justo, mas tem que ser da forma legal. Não adianta nós fazer discurso bonito e não ser viável, não ser possível legalmente, tá? Porque depois nós vamos gastar um monte de dinheiro para fazer um estudo e vai dar na trave e as pessoas vão se frustrar. Agora, dessa forma, como uma área de interesse turístico, sim, é possível. Sim, nós já estamos construindo. Essa semana até eu fiquei comprometido aí de fazer um estudo mais aprofundado e sentar novamente com o Matheus, né? Falar com o Conselho de Turismo também, para nós definirmos os critérios que vão ser utilizados para construir dentro dessa faixa de interesse turístico. Muito bem. Então, só para deixar as pessoas tranquilas, já está em andamento, inclusive. Estudo, certo, que por lei não pode, né, minha gente, mas tem esse estudo turístico aí que é a possibilidade. Agradeço ao Silvano, o Silvano é um parceiro e quando ele pega um estudo ele vai a fundo. Então, para dizer para todo o pessoal que tinha interesse nessa questão de ampliação da área urbana, e me comprometi lá, se precisar, a gente contratar uma empresa para fazer um estudo socioambiental, sim, né? O prefeito estará voltando na semana, a gente vai conversar novamente, mas já pela manhã a gente vai dormir, vai pensando nos assuntos, chamamos o secretário de turismo, chamamos o engenheiro, foi ligado para o prefeito. O Douglas também, o Douglas, o fiscal de obras, participou também. Qual é a saída que nós temos, né? E é o que o Silvano colocou aí, que depende a saída não seria nem esticar o perímetro urbano, seria realmente colocar aí como interesse turístico, então essa área aí, certo. E ela pudesse fazer o quê? Ah, não, eu vou ali para fazer uma posada, vou ali para fazer adentrar no rio para ver uma coisa, ou vou fazer um café colonial, sentido, né? Enfim, fazer alguma coisa ali que possa ser de interesse turístico e daí permanece todas as propriedades aí. Esse foi o vai alcançar todas até o Rio Uruguai? Não sei, o estudo que vai dizer o que a gente vai ter que fazer, mas vamos ampliar o máximo possível e chegar até onde dá, entende? Certo. Aonde a lei permite. Nós vemos lá também, através do Vinícius, que tem uma lei, se não me engano, é 42A, né? Se não me engano é essa, para poder dar uma olhadinha para nós não esbarrar uma lei maior, né? Essa lei, só até para esclarecer para a população, ela é a lei que não permite transformar aquela área em perímetro urbano, tá? E essa outra questão da nossa implantação de uma área de interesse turístico, ela é possível, mas precisamos definir os critérios, né? Então a gente vai definir os critérios, nós vamos tentar não restringir, obviamente, que dê viabilidade para investimentos. Podem ser até chácaras para aluguel, fazer quiosque, cabanas, tudo isso vai comportar, né? Próprio casa para o turista vir, passar o final de semana. A gente sabe que tem algumas ali já nessa região. Então é justo, né? É justo, a gente quer fazer isso sim. Mas a gente vai definir alguns critérios para que possa legalizar todas essas áreas, né? E elas também contribuem com o imposto, né? Que o município também tem esse retorno, né? Retorno, então são detalhes técnicos que a gente vai apurar agora, mas para as pessoas poderem ficar tranquilas, então, que nós vamos seguir nessa linha. Legal, mas foi o ponto mais discutido. Então, dizer para todos os moradores que a gente vai estar trabalhando diuturnamente, né? E assim que possível chamar também a comissão deles para poder saber de que forma que está andando, legal. Ok? Próximos então, itens lá, né? então, secretário. O próximo aí é os efeitos de construção, né? O que tinha aqui dentro da nossa lei do plano diretor é a construção mínima de um terreno. Então nós temos aqui terrenos pequenos, mas temos terrenos também maiores, ou vamos dizer chácaras e tal. Então uma discussão ainda, levantando até com o Matheus, o que foi decidido lá, que a gente retiraria o mínimo. Certo. Por exemplo, tu tem uma área de 1.000 metros quadrados, né? Um terreno de 1.000 metros quadrados,
lá diria que é 15%. Então, tu teria que uma construção ter no mínimo 15. 150 metros. Certo. 150 metros. Aí ela tem 1.500, já vai dar 200 e pouco. Às vezes a pessoa tem esse terreno e ela, pá, eu tô só em 2, eu quero construir de 80 metros, 90. Não poderia, né? Então aqui a gente vai trabalhar ainda nesse sentido aqui, de repente de reduzir, conforme o tamanho, reduz a porcentagem. Certo. Porque se tu pegar um terreno maior, mas o interesse do município, até discutindo ontem, é que essas áreas maiores, que elas sejam loteadas, né? Que daí ela tem o imposto do terreno e tal, e ela, daí esses 15% e tal, não vai influenciar nos demais. Mas a princípio aqui está retirar o mínimo que estava travando também, né? Legal. Próximo. Agora, os trechos de ruas públicas. Aqui nós temos diversas ruas, eu já não vou ler aqui, porque daí vai demorar demais. Tem várias ruas aí que estão no centro da cidade e nem sequer tem Elas estão travadas, tu não pode ligar água, tu não pode ligar luz, tu não pode fazer nada, tu não cobra IPTU, tu não faz nada. E a gente culpa a administração. Daí sempre, a administração é culpada porque não dá, porque promotoria pública não deixa e assim por diante. Bom, diante das audiências públicas, né, todas as ruas foram colocadas aqui acima de 10 anos, já reabertas, utilizadas pelo público para ir para a escola, para ir para o mercado, para ir para o trabalho e assim por diante. Elas se tornarão vias públicas, então, com investimento. E aqui houve uma discussão que ainda ela vai avançar um pouquinho, diante de que para receber essa rua teve uma ideia de seguinte, bom, os moradores eles dão com água, luz, que tem as 3 coisas, água, luz e calçamento, por exemplo, né? Ou asfalto, né? E houve uma discussão levantada por alguns na audiência de que a prefeitura simplesmente já estaria e arca com essa questão toda. Então é um levantamento ainda que vai ser aprimorado nisso aqui, mas que as ruas devam passar públicas sim, e que cada um tenha seu lote normalizado, que depois possa, de uma forma ou de outra, fazer ligação de água, de luz, e enfim, está em dia, pode construir, pode alterar, e nós podemos cobrar o IPTU também. Exatamente. Ok? E resolver várias ruas. Resolver aqui, nós temos diversas ruas com esse problema, e né? no centro da cidade, né, secretário? No centro. Eu acho importante só mais uma questão sobre esse assunto específico aí, é outra questão que esbarra numa lei federal, né? O município tem interesse de fazer o investimento se for necessário para regularizar essas ruas, mas a lei federal não permite. Hoje, quem for fazer um loteamento tem que entregar pronto a infraestrutura. Por isso que nós colocamos como uma alternativa de resolver o problema o proprietário da área, mesmo que foi o município que abriu essa rua lá no passado. Mas as leis vão mudando e a gente precisa se adequar a elas. Então, seria uma forma de resolver. O proprietário fazer esse investimento para não causar esse ônus para o município posteriormente. Legal. Então, a lei, infelizmente, prevê isso e a gente tentou colocar. Mas, claro, dá para discutir e ainda debater. Mas, a princípio, dessa forma, teria como legalizar. Eu acho que todo mundo tem uma rua que vem na cabeça quando lembra dessa situação. A minha vem aquela perto do Super Auriverde ali. Isso, aí é Félix Bonissori. Exato, no centro ali. Tem ali. No centro da cidade, não tem Nós temos nada. aqui um loteamento E são alguns que já fazem, eu acho que 10 anos que o cara comprou. É ali do lado do Arco Verde. A Demetrio Lorenz, ela está asfaltada. Mas ele não pode porque não tem as divisas para cima e para baixo. Quer dizer, ele não consegue fazer o loteamento porque não está destinada essa rua para a prefeitura. E essa rua, eu vim para cá morar em 77, eu já passava por essa rua, era uma rua municipal já. Mas ela não está desmembrada. Então, olha o que vem sofrendo de muitos e muitos anos. Então, nós precisamos legalizar as questões de ruas para a nossa cidade fluir, para nós ter abertura, para destravar um pouquinho o nosso município. Está bastante travado nesse sentido. O item 13, então, permite somente uma das divisas no lote urbano, a construção, então. Construção cega também de uma das divisas, né? Então, o que foi decidido aí? Que a gente pode ocupar 2 das divisas, desde que você respeita a taxa de ocupação. Então, eu tenho um lote de 400 metros quadrados, eu vou ocupar as 2 divisas, mas eu posso ocupar, por exemplo, só 80% do lote. Então, a parte ali para impermeabilização, eu tenho que deixar 20%, vou deixar ali atrás, vou deixar na frente, não sei. Eu vou deixar 20% para a taxa de impermeabilização, né?
Legal. Então esse seria o item 13. Deixa eu só uma pausa aqui, secretário. O pessoal aqui da reportagem tem um acidente, minha gente, entre Pratas e São Carlos. O pessoal vai com calma aí no trânsito, nesse trecho aí, na chamada Baixada do Parisoto, aí chegando em Pratas, tá bom? O pessoal nos comunicou aqui de um acidente aí. Vai devagar aí no trecho de Pratas a São Carlos. Continua lá, secretário. O outro item seria a criação de um conselho de usuário, onde que a pessoa pode reclamar, né? Então isso aqui, na verdade, tem a questão de ouvidoria que liga na prefeitura e tal, e pode fazer a reclamação direta, então esse já certo. Vai estar no plano tudo certinho. Legal. O número 15, normal, eu já me referi lá na frente um pouquinho, que seria o parâmetro urbanístico, né? Diferenciado nos índices de aproveitamento, então, jurídico, que pode se manifestar aproveitamento mínimo de acordo com as características dos imóveis. Então, um terreno de 360 metros é 0,15. Um terreno de 1.000 metros, 0,8. Um terreno de 2.000 metros, 0,4. Para você não inviabilizar, de repente, essa questão. Então, essa aqui, dentro da discussão normal, ficou praticamente assim. Certo. Ela pode ser ainda estudada melhor? Ajustado. Pode. Não, nos terrenos acima de tanto, nós exigimos, faça um loteamento, um condomínio, que agora tem a lei do condomínio também, então pode ser melhorada e até na Câmara ser modificada também. Tá? Legal. E o último lá? Agora estamos no 16 aqui, né? Ampliar o perímetro urbano, né? Então esse aqui é o que o Silvano já falou, se ele quisesse repetir aqui, né? Então aqui no item 1, ampliar o perímetro urbano, daí segue o existente por causa da lei que o Silvano falou e ele pode completar depois, né? No item 2 do 16, retirar o plano diretor vigente do índice mínimo de taxa de ocupação, entende? Então já tem lá no outro item para retirar, então tá tudo ok. E prever a realização de áreas verdes, né? Esse aqui também já está contemplado no anterior, que vai ok também. Na última aqui, não sei se o Silvano quer falar aqui do perímetro urbano, já falou? Não, eu acho que está bem, né? Está bem explicado. Foi esclarecido ali, na verdade, né? Exato. Então, a última aqui é a sugestão das APPs, né? Então, segue a lei vigente. Então, dentro do plano diretor, agora ela vai ser compilada, vai mandar para a prefeitura vai reunir a equipe, tá acesso à Câmara de Vereadores também, se já quiserem se adiantar, e depois a gente vai fazer o texto todo, envia para a Câmara de Vereadores, a Câmara vai fazer a análise geral, alguma questão ainda que ficou fora daquilo que a população, queria que tivesse feito isso, bom, ela ainda pode ser depois encaminhada à Câmara de Vereadores e ela tem lá um estudo que ela possa fazer e ela possa fazer as modificações ainda. Então certo. Não é um plano engessado que ali morreu. Exato. E mais uma explicação... Que não está definido ainda. Aí não está definido. Exato. Mas mesmo depois de aprovado o plano diretor, para todos mundo ficar consciente, daqui 1 ano, 2 anos... Pode ter ajuste. Isso aqui fiquei prejudicado e tal, tem como mudar porque eu acho que não foi visto isso ou aquilo. A Câmara pode rever a qualquer tempo, ela pode rever qualquer das situações e fazer as suas modificações. Legal. Através de que tenha os votos maiores. Muito bem. O secretário Silvano, eu acho que dá para avaliar positivamente essa discussão aí, porque assim, o pessoal pergunta, a audiência pública não ainda definiu tudo, vai ser definido, vai para a Câmara, mas assim, a preocupação na comunidade aqui fora é o que ficou definido, foi válido? É possível? O que dá para dizer nesse sentido? Perfeito, Elvis. Então assim, o que ocorre? Isso é mais de 1 ano de trabalho, né? Foram várias audiências, aí eu participei de todas. No início, participação popular bem pequena, né? Muito o que dificulta pouco. Começou muito. Lá no Unopar, lá. Né? Exatamente. O que dificulta muito o trabalho, agora quando fechou um pouco o cerco aí, que foi pro final, as pessoas vieram participar. E como é importante as pessoas participarem. Por isso que surgiram vários fatos novos agora na última hora. Nós estamos aí para tentar resolver. A questão do plano realmente, a gente está projetando um futuro e nada impede que a gente possa ter algum tipo de erro nessa estratégia, nesse planejamento de futuro. Nós estamos falando aí de 10, 15 anos, enfim. O normal acho que é 10, né? E o ideal é menos que isso para revisar o plano, né? E como o Ivan falou, esse plano pode ser revisado a qualquer momento, né? Claro, desde que seja feito um novo estudo, né? E depois sim passado pela Câmara. Mas é possível sim. A ideia nossa, claro, é acertar
pelo menos aí uns 95% do plano, para que a gente não precisa modificar. Por isso que é importante essa participação popular e também essa participação da Câmara de Vereadores, né? Então a gente também está bem alinhado com os vereadores aí. Essa questão do plano, eles têm também esse interesse em que isso se transforme logo em lei, para que essas demandas aí que foram trazidas agora então até a administração sejam colocadas nesse novo plano e a gente consiga pelo menos então resolver os problemas, claro, que estão dentro da possibilidade, né? Porque tem questões pessoais, às vezes particulares, que não tem como resolver nesse momento, que às vezes é questão de um estudo específico daquela área ou daquela propriedade, né? Então a gente se preocupa muito com resolver as questões de interesse público, né? Público, quer dizer, da grande maioria, não coletivo, de um ou dois, ou enfim. Exato. Esses casos precisam ser estudados de formas individuais, que também, hoje, tudo tem solução, tudo tem, mas às vezes demora mais, às vezes tem mais custo, então nós estamos tentando abranger aqui o que é de interesse público diretamente. E a gente está conseguindo, eu acho que sim, 95% aí nós vamos ter de acerto. O plano já vem falando isso também, né, das apresentações iniciais aí do Vinícius. O Vinícius também, né, parabenizar ele pela postura dele da última sessão. Ele sofre, nossa senhora. E sofreu ele comigo, leva, né? Ele leva paulada de todo lado quando vem para cima. Na última sessão aí eu tive que, né, a gente acabou comprando realmente uma briga bem grande, mas foi devido a mas é porque ele mudou uma lá questão o que tinha necessária, sido né? E como agora na última, então ele entendeu que a nossa lei municipal aqui está 100%, perfeito. Nós somos profissionais, a gente está trabalhando. Não precisa ser amigo, nós temos que ser profissionais, né? Ele tem uma empresa, eu sou funcionário público, a gente se trata normalmente. Foi, então, parabenizar ele pela última audiência, ele foi, acho que muito bem mesmo nessa última audiência, colocou os pontos necessários, né? Pontuou bastante a questão das leis, normas que têm que ser seguidas, e ele apresentou ali já um resultado de que desde o início até agora, 90% nós não precisamos alterar, né? Legal. O que nós precisamos alterar foi pontos pontuais, e é isso que a gente está fazendo agora, para consolidar e definitivamente esse plano aí para os próximos anos. Legal, muito bem. Minha gente, eu estou com o tempo esgotado, não vou conseguir comentar com o Silvano sobre turismo hoje, tá? Vou deixar para uma próxima oportunidade específica, e nem sobre as finanças e algumas ações do município com o secretário Ivan, e vou convidá-lo para vir especificamente para essa ação. Deixa eu agradecer, deixo os microfones à disposição. Tem mais alguma colocação? Eu gostaria aqui rapidão agradecer a presidente Ciderleia, cedeu o espaço lá para a gente poder fazer essa audiência pública. Agradecer a todos os vereadoras que estiveram presentes e dizer o seguinte, que os vereadores estavam preocupados também para decidir lá as questões, para que não respingasse depois na Câmara de Vereadores. Não muda. Não é a questão de que a gente quisesse empurrar problemas para eles decidir lá, depois nós que somos os sacanas não resolvemos. Não, a gente vai ao máximo tentar resolver todos os problemas, que vai lá 100%. Exato. Né? Só que quando colocou à disposição na eleição, foi lá para poder ajudar e poder decidir. E a decisão está na mão dos vereadores. Então, agradeço a presença de todos, foi importante vocês participarem, porque vocês estão por dentro do assunto. E é o que eu falava para alguns vereadores. É importante fazer logo depois da sessão, está todo aí. Vocês participaram do evento. Senão depois, na hora da votação, eu estou por fora, não sei como é que foi ou não foi. Não se inteirou, né? Então, muito obrigado a todos que participaram, especialmente os vereadores, o pessoal, todos os 88 que assinaram a presença lá. Muito obrigado. E contar conosco na prefeitura, que nem o prefeito disse, nós sempre estamos à disposição. Nós nunca trancamos as portas para ninguém. Tem dúvida, pode chegar e a gente vai conversar e vai ampliar esses assuntos. Legal. Obrigado, secretário Ivan Bonissoni, que é o secretário de Administração e Finanças, e obrigado, Silvano. Aproveitar então a oportunidade também, né? O Ivan, a gente também, volta e meia, entra em atrito, né, Ivan? Mas sempre por discussões positivas. Nessa ocasião, aproveitar para parabenizar pela condução da audiência pública. Muitas vezes não se garantiu lá. Não é fácil de conduzir uma audiência polêmica assim. Eu acho que tu fez um baita de um trabalho, então parabéns. Teve momentos que ele disse que o município abraça algumas causas lá. Exato, né? Exato. E o prefeito Rude, né, que sempre nos dá esse aval, o vice Fernando aí, então agradecer mais uma vez a oportunidade. E falar que nós temos grandes notícias e muito positivas aí para em breve, né? Eu acho que nós precisamos marcar realmente uma entrevista aqui meio que para logo, para a gente poder estar deixando a população tranquila. Com relação a outros assuntos também, que no bastidor agora nós estávamos tratando. Temos imagens já com água no parque,
começa a arrepiar, né? Só de pensar, os dias estão se aproximando aí, é um sonho de 6 anos aí de muito trabalho, muita dedicação e inúmeras dificuldades, mas finalmente estamos chegando aí na hora que todo mundo está aguardando. Gente. Um abraço aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Silvano. O parque tem água, gente. O parque tem água. Vamos tratar numa próxima oportunidade aí. O secretário Silvano Maier, ele é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos. Acertei, né? Exatamente. Agora acertei. O quadro Entrevista volta amanhã. A gente vai ter trechos desse bate-papo aqui com os pontos mais importantes do plano diretor lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12 horas. Mas a entrevista na íntegra em áudio, vídeo, a foto que a gente vai registrar já no nosso site. O Café com Informação e o quadro Entrevista oferecimento Farmácia São Jorge. Voltamos amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos